Meu nome é Gilberto Lopes, eu sou mais conhecido como Giba, e antes de começar a minha palestra, eu queria falar pequenas coisas aqui que são muito importantes para mim. A primeira delas é que eu já fiz dezenas de palestras, uma atividade muito bacana para mim, que me deixa muito feliz, mas eu estou extremamente emocionado de fazer essa palestra aqui, extremamente mesmo, estou me segurando aqui de emoção. Por quê? Porque eu fiquei muito tocado com o convite que o Adalton fez, que o Adailton fez, que o Fernando me fez, inspirados aí pelo Epicentro, do Ricardo Jordão. Eu trabalho com várias causas, eu já tinha me envolvido com a causa da comunidade surda no Brasil, mas não com essa profundidade. Então, eu queria agradecer muito vocês pelo convite, agradecer também a comunidade de surdas e surdos do Brasil, estou muito honrado em fazer parte disso aqui. Existiam centenas de pessoas tão boas quanto, muito melhores que eu, para vocês terem escolhido, e vocês me escolheram. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado em estar aqui. A segunda informação que os organizadores me passaram, esse é um evento totalmente inclusivo, né? Não só para a comunidade surda, mas para ouvintes, e também pode ser que tenham deficientes visuais acompanhando a gente. Então, eu queria, para os deficientes visuais, descrever, tá? Eu tenho 1,70 m de altura, a minha pele é negra, né? Um negro mais claro, meus cabelos são grisalhos, eu estou vestindo uma camiseta preta, e no quarto que eu estou tem um fundo de uma parede branca. Então, se tiver alguém da comunidade de cegos e cegas nos assistindo, tem aí uma referência visual de como eu sou. Tá bom, minha gente? Ontem eu pedi para a organização me ensinar alguns sinais de Libras para eu poder agradecer vocês à altura, mas eu estou extremamente nervoso e não consegui fazer, mas eu vou fazer isso aqui com muito coração, porque eu estou bastante emocionado. Bom, vamos entrar na minha palestra agora. Como eu falei, meu nome é Gilberto Lopes, eu sou conhecido como Giba, eu sou filho de nordestinos, a minha mãe era empregada doméstica, ela faleceu, o meu pai era zelador, ele também faleceu, e a gente tinha uma tradição na nossa família que ninguém terminava uma faculdade, ninguém concluía um ensino, e eu estava caminhando para ter o mesmo rumo, né? Graças a Deus, as coisas mudaram. Eu nasci em São Paulo na década de 70, mas fui criado em Porto Alegre. Minha mãe mudou para Porto Alegre, então a minha infância e a minha adolescência inteira foi vivida em Porto Alegre e foi muito marcada, profundamente marcada pela violência doméstica que acontecia dentro da minha própria casa. As brigas dentro de casa eram rotineiras, a gente tinha muita violência quase todos os dias e com muita frequência eu via minha mãe apanhar até sangrar. Tinha algumas oportunidades que eu via a cabeça dela sendo repetidamente batida contra uma parede, a parede da nossa casa. Ela era pega assim e era batido assim, muito forte na parede. Uma cena muito ruim, uma cena muito feia, uma cena horrível, que eu não desejo que ninguém veja, e até hoje eu não consigo apagar essa cena da minha cabeça. Eu lembro que quando eu tinha os meus 10 anos de idade, mais ou menos, eu tinha o hábito de conversar com Deus, né? Eu fui batizado na religião católica, mas eu não sou um católico praticante. Eu sou uma pessoa que gosta da religião espírita, que admira a doutrina da religião espírita, mas eu não sigo nenhuma religião. Eu tenho a minha forma de viver e eu converso bastante com Deus. Então, lá atrás, quando eu tinha os meus 10 anos de idade, eu conversava bastante com ele à noite. E à noite era o meu momento de colocar Deus contra a parede, não? Então eu perguntava para ele, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor me deu uma vida tão ruim? Por que o Senhor deu vida boa para tanta gente e para mim o Senhor deu uma vida cheia de violência? Por que eu não consigo sair dessa situação? A gente não entende, né? A gente se questiona por que nasceu assim, por que nasceu naquele lugar, por que nasceu com aquele problema, por que precisa viver isso. Então eu ficava me debatendo com isso na minha cabeça, ainda garoto, não entendendo por que a minha vida era daquele jeito e outras pessoas tinham outro tipo de vida, né? Com pais, com famílias estruturadas, com equilíbrio entre as famílias, né?
nessa idade eu ainda não tinha condição, não tinha maturidade para discernir o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia por que tinha tanta violência, eu não sabia por que a minha mãe apanhava. Mas eu não ia ficar com 10 anos para o resto da vida, né? Eu fui crescendo, eu fui ficando mais forte, eu fui ficando mais inteligente, né? 10, eu fui para 12, 12 eu fui para 15, e eu comecei a entender melhor as coisas. Essa situação, ela é muito difícil para uma criança, mas conforme você vai ficando mais adolescente, você começa a assimilar um pouco isso. E o que aconteceu comigo? Isso foi se tornando um ódio, né? Dia após dia, esse ódio foi aumentando. Minha sede por vingança foi contaminando o meu coração, né? A vontade que eu tinha era de enfiar uma faca no peito do agressor da minha mãe e acabar com toda aquela dor que acontecia todo dia, né? Cada dia mais eu ia me tornando um ser de revolta, né? De ódio, um ser que desejava vingança. E ainda garoto, né? Eu não tinha ainda chegado nos meus 16 anos. Uma vez eu tive uma oportunidade, né? Eu tive uma oportunidade e eu pensei em ir até a cozinha, pegar uma faca bem grande e acabar com aquilo tudo. Eu estou até arrepiado aqui falando para vocês desse momento, porque eu lembro como se fosse agora. Porém, quando chegou aquela oportunidade, aquele momento, eu não tive coragem de fazer aquilo. Eu não conseguia fazer aquilo. Eu escolhi seguir por outro caminho e deixei aquela situação na mão de Deus. Eu comecei a pensar por aquilo já com os meus 14, 15 anos, e eu entendi que violência não ia resolver violência. Mais violência não ia trazer paz para minha casa. Não ia adiantar, né? E pior, né? Pior de tudo. Tudo que eu odiava, tudo que eu detestava, tudo que eu tinha vergonha, eu ia me tornar. Eu ia me tornar um agressor, né? Com 14 anos de idade, eu ia tentar matar uma pessoa. Por mais que, talvez na minha cabecinha, eu acreditasse que eu tinha justificativas, eu tinha motivos, eu tinha razões para fazer isso, eu não consegui seguir em frente. Em determinado momento, dentro desse caos todo, que era a minha cabeça de adolescente, eu parei, pensei e falei o seguinte, conversando com Deus. Bom, essa é a vida que o Senhor me deu, essa é a vida que eu tenho, essas são as coisas que eu tenho. Eu vou fazer do limão uma limonada. Eu vou transformar as minhas adversidades, as minhas limitações, a minha falta de conhecimento, a minha vergonha, a violência em motivação. Então, eu usei o caos que existia ao meu redor, que poderia tornar a vida de qualquer criança um inferno, para ser uma mola propulsora, para eu sair daquela situação, né? Para eu mudar a minha vida, para eu transformar a minha vida e não ficar me vitimizando porque eu nasci naquele lugar, me vitimizando porque eu nasci naquela família, ou revoltado querendo bater em todo mundo, porque isso não ia resolver a minha vida, não ia mudar as coisas. E a partir disso, eu comecei a transformar ódio em amor. Estou falando aqui, eu não quero ser hipócrita, não é fácil fazer uma coisa dessa, não é simples, mas tem uma coisa muito importante. Deus deu para cada um de nós o poder da escolha. Você pode escolher ir para a direita, ir para a esquerda, ser violento, ser generoso. Eu escolhi outro caminho, o caminho do amor. E isso fez uma diferença fenomenal na minha vida. Foi uma coisa transformadora, porque eu vivia num caos de violência e dentro de mim era puro amor, pura gentileza, pura generosidade. Eu escolhi viver e tratar as pessoas, todas as pessoas, brancas, amarelas, altas, baixas, surdas, cegas, morenas, loiras, verdes, azuis, extraterrestres, não importa. Pessoas são pessoas. E eu escolhi tratar todas elas com respeito, com atenção e com generosidade. Por quê? Porque era tudo que eu queria como ser humano. Eu só queria isso, eu não queria dinheiro, eu não queria status, eu não queria nada disso. Eu só queria ser tratado com respeito, com atenção e com generosidade. E eu também decidi que eu não ia mais ficar questionando Deus do porquê a minha vida era horrível. Virei a página.
era o que eu tinha, né? As pessoas sempre falam, né? A grama do vizinho é mais verdinha que a minha, né? Falei, eu amo a minha grama, vou cuidar da minha grama, vou regar a minha grama vai ser a mais linda, né? E foi assim que eu decidi seguir a minha vida em frente. Eu ia usar o que eu tinha, eu ia usar tudo o que eu tinha, eu ia dar o meu melhor para ter uma vida segura e uma vida com paz. Essas eram as minhas prioridades. E é muito bacana que vou fazer um contraponto sobre esse tema, porque às vezes as pessoas estão buscando, né, status, estão buscando sua carreira, estão buscando crescer, estão buscando comprar alguma coisa, e nós temos milhões de pessoas que estão buscando uma coisa muito mais simples, né? Paz, né? Paz. Eu já vivi num ambiente de violência, eu posso garantir para vocês que a paz é um luxo, que as pessoas não têm ideia do valor que é viver em paz. Por que eu fiz essa escolha? Porque dentro da minha própria casa eu vi, né, com a minha própria família, que a violência não vai levar a lugar nenhum, né, não ia me gerar nada de positivo, nada de bom, nada de bacana, ia me afastar das pessoas. Então eu já tinha a referência, eu já tinha o exemplo da violência, e aquilo não ia me ajudar em nada. Então eu decidi mudar e trabalhar de uma outra forma. Aos poucos eu fui trabalhando, eu fui crescendo, as oportunidades que eu conquistava, eu ia me relacionando com bastante gente, as pessoas sempre falavam, pô, esse garoto está sempre rindo, esse garoto está sempre feliz, né? Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu decidi tentar a vida em São Paulo, né? Então, eu juntei alguns trocados, uma mochila de roupa, um monte de sonho, peguei um ônibus, fiquei 22 horas de um ônibus de Porto Alegre para São Paulo, da Aviação Itapemirim, que era o nome da companhia, e eu tinha um plano, eu queria ser um grande redator publicitário, né, mas esse plano não deu certo, né, eu comecei em subempregos aí, em bicos que a gente chama, né, para tentar buscar aí as minhas oportunidades. No começo, eu não tinha onde morar, isso mesmo, eu fui extremamente irresponsável, mudei para um outro estado sem ter um plano, sem ter uma casa, sem ter um apartamento, sem nada. Fui na cara e na coragem e dei com os burros na água. Mas, durante essa minha jornada, várias pessoas apareceram e me ofereceram hospedagem, né? Me ofereceram casa, me ofereceram comida. Eu dormi no sofá de vários amigos e amigas durante muitos anos. Pessoas generosas que cruzavam o caminho. Imagina como você conhece um estranho e convida esse estranho para dormir na sua casa, né? Isso aconteceu comigo muitas vezes. Tem muitas pessoas que eu sou grato até hoje são as minhas amigas e meus amigos, e que me ajudaram aí nessa época que eu não tinha exatamente aonde ficar. Aos poucos, aquele cara lá, que aos 10 anos de idade eu enchia de perguntas, Deus foi me mostrando que a vida não é só feita de gente violenta, não é só feita de gente má. Tem gente boa, sim, gente boa de coração, gente verdadeira que está disposta a ajudar, né, a confiar primeiro, sem desconfiar. Então, aos poucos, Deus foi me mostrando isso. E eu também fui me tornando um pouco parte disso, né? O bom humor, a gentileza, o alto astral, o sorriso, a generosidade foram aos poucos fazendo parte de mim, fazendo parte de um DNA, virou uma marca registrada, né? Desde garoto até hoje, as pessoas falam, sejam conhecidos, sejam desconhecidos, um garçom de um restaurante, qualquer lugar que eu tô, pô, que garoto alto astral, que energia positiva, ele tá sempre rindo, tá sempre feliz, né? Por quê? Porque é a minha forma de viver, é a forma como eu escolhi de enfrentar as coisas. A vida é difícil para todos nós. Todos nós travamos guerras dentro da cabeça, silenciosas, que ninguém sabe o que está acontecendo. Então eu decidi ter essa postura e essa atitude e essa forma de viver mais leve, mais baseada no amor, mais baseada na generosidade. E é muito louco dividir isso, porque quanto mais eu fazia e eu faço isso, mais pessoas generosas foram entrando em minha vida. Então é como se fosse um círculo virtuoso, né? Quanto mais eu faço gentilezas e quanto mais generosidade eu pratico, mais gentilezas e mais generosidades vêm para a minha vida. O Absurdo é um exemplo disso. Existiam 500 pessoas para poder estar falando aqui, pessoas incríveis, pessoas ótimas, homens e mulheres,
mas por algum motivo eu fui um dos escolhidos. Então, isso é um círculo virtuoso, né, da generosidade, e é muito bacana as oportunidades e as pessoas que essa generosidade me apresenta, me traz e me conecta. Em 2004, eu abri a minha primeira empresa, eu e a minha esposa abrimos uma empresa bem pequena, um escritório de 4 metros quadrados, juntos, né? E eu decidi que esse negócio ia ser um negócio que ia acolher, ia cuidar, ia reconhecer, ia inspirar as pessoas. Por quê? Eu trabalhei em muitos lugares onde eu era maltratado, eu era discriminado por eu ser negro, eu era discriminado por eu ser filho de nordestinos, eu era discriminado porque eu não era a pessoa mais inteligente da empresa, eu tomava cascudos e os meus chefes me chamavam de burro. Então eu falei, eu não vou fazer isso com as pessoas já têm as suas vidas difíceis, elas já ficam no ônibus, no trem, no metrô, né? O dinheiro acaba antes do mês, eu vou transformar esse lugar no melhor lugar do dia dessas pessoas. E assim nós fizemos há 16 anos atrás, né? Criamos uma empresa com esse propósito, com esse foco. Hoje a gente tem aí centenas de funcionários que reconhecem isso e é muito gostoso, né? E eu acho que as pessoas vivem esses momentos difíceis porque, né? Todos nós temos limitações, frustrações, sonhos não realizados, humilhação, violência, abusos, conflitos na empresa, conflitos familiares, contas de mais, dinheiro de menos, medo, insegurança. São tantas coisas enchendo a nossa cabeça, é tanta violência dentro da nossa cabeça, coisas que a gente não sabe como tratar. Quando você chega num local para trabalhar e esse local também é violento, é muito ruim, né? Você começa a desenvolver uma depressão, você começa a desenvolver um sentimento muito ruim de trabalhar para aquele lugar. Então, uma das formas que eu encontrei de transformar o dia a dia das pessoas que trabalham conosco mais leve e mais feliz foi tornando aquele ambiente um ambiente bastante agradável. Por que fazer isso com a minha empresa, né? Pô, Gilberto, você é um empresário bonzinho, você é um empresário que não gosta de dinheiro, que só pensa no social. Não, 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 de forma nenhuma. Eu sou um empresário como qualquer outro empresário. A prioridade das minhas empresas é gerar lucro, né? Eu sou extremamente responsável, eu tenho muitos sócios, então a empresa tem que gerar lucro. Mas uma coisa não exclui a outra coisa. Eu não preciso maltratar pessoas para gerar lucro. Eu não preciso passar por cima de sonhos para gerar lucro. Eu posso gerar lucro, eu posso gerar valor, eu posso tratar as pessoas com respeito, com dignidade e com atenção, exatamente da forma como eu gostaria de trabalhar e de ser tratado, né? E isso é muito louco, por quê? Porque gente mais feliz produz mais, né? Produz mais, fica menos doente, fica mais grato, e você chega naquele ambiente, a energia é incrível, né? Você fala, pô, como pode, né? O que fizeram aqui? Por que esse astral? Por que as pessoas gostam tanto de trabalhar daqui, né? Tem uma fórmula espacial, uma coisa da NASA, né? Não, não tem nada disso. As pessoas estão sendo tratadas como todas as pessoas deveriam ser tratadas, com respeito e com generosidade. E aí a gente colhe resultados incríveis fazendo isso. Eu não posso mudar o mundo sozinho, eu não tenho condição de fazer isso, mas eu posso sim transformar para melhor a vida daquelas pessoas que trabalham na minha empresa, né? Automaticamente eu impacto as famílias dessas pessoas também, né? Porque vai ter um empregado mais feliz, menos estressado, né? Eu também posso melhorar o meu bairro, né? Eu posso conversar com os vizinhos do meu condomínio, com os comerciantes do bairro. Então, se cada um de nós fizer um pouquinho a partir de dentro de você, né? Pô, eu quero mudar o mundo. Não, comece mudando você mesmo, né? Então, se a gente for mudando através da empresa, através da escola das crianças, através do bairro, através do condomínio, através do prédio, a gente vai melhorando e vai subindo a régua de qualidade de vida para todo mundo. Então, foi essa a decisão que eu tomei, e é importante deixar claro aqui, super claro isso, né? Mais uma vez, eu não sou um empresário que não quer ganhar dinheiro ou não quer crescer, não é isso. Mas para mim, desde 2004, essas duas coisas andam juntas. Hoje está muito na moda, né? Cuidar das pessoas, cuidar dos funcionários, né? Hoje esse é um assunto que está bem na moda e bastante falado, mas eu acredito nisso e pratico isso desde 2004, quando eu tive autonomia e abri o meu primeiro negócio, né? E aqui vai uma pergunta, né? Que é o seguinte, né? Você já se perguntou o
que você pode fazer para melhorar a vida das pessoas que você convive, sejam seus familiares, sejam seus colegas de trabalho, sejam seus amigos, né? O que você pode fazer para tornar melhor a vida das crianças daquela creche ou daquele orfanato que fica perto da sua casa, né? Você já parou para pensar que, apesar de tudo, existem pessoas com condições de vida muito piores que as nossas, né? Então, às vezes a gente fica olhando só para o nosso umbigo, né? Só para o nosso mundinho. Oh, meu Deus, oh, minha vida é horrível. Oh, meu Deus, tem violência na minha vida. Oh, meu Deus, né? Como eu ficava lá quando eu tinha os meus 10 anos de idade, né? E a gente não para pensar que tem pessoas que estão em condições extremamente piores que as nossas, né? Então, não existe ser humano que não tenha um pouquinho para dar, para ensinar, para compartilhar, né? Então, você pode fazer alguma coisa, pensar, né, no que você pode fazer para dar. Você pode dar o seu conhecimento, você pode doar o seu tempo, você pode doar um pouco de amor, enfim. É só a gente parar de olhar só para a gente, né, e pensar em como é que a gente pode melhorar a vida do outro. Você deve estar pensando agora, né, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Eu tenho uma situação X, tenho uma situação difícil, sempre existe alguma coisa. Só para avisar que deu tempo, se você, Giba, puder concluir em 30 segundos, a gente fica grato. Posso sim. Você pode usar o seu exemplo de vida surda e surdo e inspirar outras pessoas. Não tem fórmula, não tem caminho pronto, basta começar. Comece de onde você está, use tudo que você tem, faça o seu melhor, descubra e pratique o poder da generosidade. Ter bondade é ter coragem. Muitíssimo obrigado.